Nós vamos hoje falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre sogra. Vocês sabiam que tem casamento, hoje em dia, os casamentos eles acabam muito mais por causa de sogra do que por causa de amante. Vocês sabiam disso, gente? Olha que loucura, que loucura. Casamento hoje acaba mais por causa de sogra do que por causa de amante. E nós vamos hoje falar pra vocês de você saber colocar limites nas pessoas, principalmente em sogra. Eita, gente, será que sogra é o grande vilão dos relacionamentos hoje? Excelente dia, excelente noite, minha princesa. Muito boa noite para todos vocês que estão entrando. Você que já está entrando aí, ó. Deixa eu falar para você um negócio. Pega esse aviãozinho que está aqui embaixo, encaminha aí, tá? Pessoas para mais duas pessoas para que elas participem dessa live também. Qual que é o tema dessa live? Será que eu posso, Felipe, esganar ali, por dar cabo à vida da minha sogra? O tema dessa live é esse, tá? Será que eu tenho? O que eu tenho que fazer, Felipe? E assim, nós vamos falar hoje, né, minha princesa, não só sobre sogra, mas também sobre. Eu quero estender para um conjunto de parentes ou de pessoas que possam atrapalhar o bom funcionamento dentro do seu casamento. Tá? Como eu falei, pessoal, por incrível que pareça, hoje em dia, os casamentos eles acabam muito mais por causa de sogra do que por causa de amante. Por quê? Porque hoje em dia parente consegue meter colher de chá em tudo que ele... Isso é um povo intrometido, né? Minha princesa, tá tudo bem com você, meu amor? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo aí no YouTube, na sua casa, onde você estiver, mas veja esta live. Senhor Felipe, você pode explicar para o nosso público o que é essa marca aí, ó, suada aí na sua camiseta, por favor? Suor estava, pessoal, como um bom homem, deixa eu falar para você, que é homem. Se tem alguma coisa na tua casa, meu querido homem, se tem alguma coisa que está precisando ser consertada, bota a mão na massa e conserta. Olha como é que tá os dedos aqui, a unha tá tudo suja de cola, de parafuso, de ferrugem, de ferrugem não, de serragem. Por quê? Porque eu tava consertando algumas coisas aqui, algumas cadeiras, forçando alguns parafusos, os pregos. Homem, isso é seu papel, tá? Se a lâmpada da sua casa queima, você quem troca. Se o chuveiro queima a resistência, é você quem troca. Se a cadeira tá meio bamba, meio capenga, é você quem aperta o parafuso, tá bom? Então eu tava fazendo isso aqui, não deu nem tempo de trocar a camisa. Daí eu vou pra academia agora também, então já aproveito o suor, já suja a mesma camisa. E, pessoal, sejam muito bem-vindos para todos vocês que estão aqui, tá? Nós estamos aqui no intuito de fazer com que você entenda como lidar. Você tá falando, Lipe? Sim, meu amor. O tema da live é: posso matar minha sogra? É lógico que não. É lógico que não. E o mais interessante é, eu volto uma pergunta para vocês, né? Quem aí já pensou em matar a sogra? Que eu acho muito difícil, mas já pensou em outras coisas, né? Em ficar longe dela, em afastar dela. A minha pergunta que eu faço é: quem que colocou no mundo o seu grande amor? Quem? Não foi a tua sogra? Então, ela deve ser honrada e respeitada. Então, nós vamos falar aqui sobre como você lidar com ela. Como você conseguir estar nessa convivência com a sua sogra. Eu costumo dizer que a sogra é adolescente ponto 2. O tanto que as mulheres reclamam da sogra. Só que tem dois níveis aí, né, Lipe? Às vezes elas reclamam da sogra, mas não olham para elas também. Às vezes elas dificultam demais o comportamento, a convivência, né, com a sogra. Então, assim, não é só a bichinha que tem culpa das coisas. Às vezes também a nora é adolescente ponto 3. Exatamente. Né, Felipe? Pessoal, só para eu saber, você que tá aqui, você já teve ou conhece alguém que teve problemas com a sogra? Coloca aqui, ó, coloca eu conheço, para não se entregar. Fala eu conheço. Só para me entender, só pra gente entender aqui como é, com quem que a gente tá falando, na verdade, tá? Mas minha princesa,
Quando a sogra ela tem esse hábito de querer entrar ali, falar e pontuar enfim, como que a gente pode resolver essa situação? Quando a sogra ela é encrenqueira, mexeriqueira, quando a sogra quer Então, entrar no relacionamento. gente, então, a gente vai dar oito pontos aqui para que você consiga lidar com a sogra. Mas primeiro eu vou responder essa pergunta que o Lipe fez aqui para mim, né? Gente, nós temos que entender que as sogras, no momento que ela casa um filho, no inconsciente dela gera o quê? Eu estou perdendo o meu filho ou o meu marido. Ou seja, ela entra no síndrome do ninho vazio. Muitas sogras, elas estão pegando os filhos como marido. E aí, quando eles se casam, o que, que acontece? Ela começa a disputar com a nora. E aí, a nora, com a falta de sabedoria, com falta de paciência, também começa a disputar com a sogra. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, que nós vamos dar oito caminhos para você lidar com a sogra, mas que você tenha consciência de que ela entra numa disputa porque ela está perdendo o marido no qual inconscientemente ela colocou o filho no lugar e ela entra no síndrome do ninho vazio, ok? Então, eu preciso que vocês, noras, tenham essa consciência de o porquê que muitas vezes a sogra age como elas agem. Respondida Detalhe, a sua ó, pergunta, Felipe? perfeito, minha princesa. Detalhe, para todos vocês que estão aqui, ó, deixa eu falar algo para vocês também. É, a nossa sociedade ocidental aqui, nossa sociedade brasileira, a gente tem uma ligação muito próxima de filhos com mães, de filhas com suas mães. Existe essa ligação. Existem países que essa ligação não é tão forte. Se você for lá para países do Oriente Médio, para os Estados Unidos, alguma coisa assim, geralmente vai dando 18 anos, o pai ou a mãe já, ó, filho, já começa a vazar, vai embora. Nosso Brasil, você vê menino de 30 anos, você vê uma criancinha de 36, 37 anos, dentro da casa da mãe, porque a mãe às vezes ela cria para ela. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que cria os filhos para ela? Ela não cria o filho para jogar, para vencer os desafios do mundo, não. Cria o filho para ela. Cria o filho para ela, para ser o xodozinho dela, para ser o nenenzinho dela. Resultado disso, você vê que o menino, a criancinha, tem 39 anos, tem 45 anos e tá morando com o papai e com a mamãe. Então, assim, criou-se para ela. Por quê? Porque não se tem essa cultura. Mas isso faz psicologicamente mal, tanto para a mãe quanto para o filho. Porque a mãe coloca uma visão, como minha princesa falou, olha para o filho como se fosse quase um marido, um esposo, e o filho não consegue se desenvolver e ser um homem para a mãe. Resultado disso, o filho se casa muitas das vezes com a mulher e coloca aquela mulher como mãe dele. Vocês conhecem alguém assim, gente? Que pega o homem casa com a mulher, mas o cara não tem um pingo de postura. O cara não cuida da esposa, o cara não consegue elogiar, o cara quer só ser servido, ele quer ser um reizinho. Por quê? Porque ele olha para a mulher e faz uma projeção materna nela sem perceber. Aí é um homem que ele age como um menino, age como o cara que quer só receber e não quer entregar. E esse é um grande problema. Por quê? E isso faz com que essa ligação que ele tenha com a mãe não seja rompida. E todo homem que não rompe o cordão umbilical com a mãe, esse cara, ele vai ter problemas na vida dele. Eu quero até contar um relato. Sim, minha princesa, pode falar. Depois eu conto. Eu já ia começar as 8 dicas. Olha só o que acontecia comigo, tá? Eu, particularmente, a minha sogra, gente, eu amo de paixão. Amo de paixão. Minha sogra, ela é muito sossegada. Pra quem conhece ela, sabe. A minha sogra é uma mulher. Ela é incrível. Ela é incrível. Eu não me lembro, não me recordo se houve alguma vez que ela falou, meteu alguma coisa, o bedelho no nosso casamento. Nunca aconteceu. Sim, minha princesa. Eu também amo a sua sogra. E aí, geralmente, a gente percebe que a sogra é mais o lado do homem, né? Costuma dar um pouco mais de trabalho. A minha mãe, hoje, como sogra, ela é. Eu imagino que seja, né, minha princesa? Mas a minha mãe no início.
No início, eu quero até contar um relato. Depois. Depois, vamos lá então. Depois eu vou colocar isso. Nas 8 dicas que nós vamos dar aqui para vocês, vai ter relatos, vai ter um exemplo. Então, vamos lá, galera. Aí do YouTube, que vai ver depois, tá? Vamos dar 8 dicas para que você possa lidar com a sogra. Gente, não existe um pozinho mágico ou uma receita clássica. Mas o que nós passamos aqui é o que a gente passa muitas vezes para os nossos pacientes e isso é funcional. Então a gente não vai trazer nada para vocês aqui que seja algo assim do além. Ah, será que dá certo? Será que não? Então você vai pegar tudo que a gente entrega para vocês no canal do YouTube, nas lives que a gente fala aqui e vai colocar na convivência de vocês, na vida de vocês, no casamento de vocês, na realidade de vocês. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro ponto. Você que tem problema com o seu sogro, sua sogra, na verdade, ali. Você tem que estabelecer, ou você tem que ser uma pessoa agradável. Tem que ser uma pessoa agradável. Como assim? Nós percebemos que as pessoas, elas têm um senso de pirraça inconsciente. Você tem mais de 18 anos? Se você tem mais de 18 anos, é sua obrigação ser uma pessoa madura. E quando eu falo de maturidade, eu tô falando o seguinte: não é porque uma pessoa me atacou que eu vou ter que atacar ela de novo. Vocês têm que entender isso. Não é porque uma pessoa ela tá me destratando, tá me pirraçando, que eu tenho que pirraçar ela de novo. O seu casamento às vezes dá errado, o seu casamento às vezes você briga dentro da sua casa, porque você faz isso com seu marido ou com sua esposa. Ah, se tá de cara fechada pra mim, eu tô de cara fechada pra ela também. E o que acontece? Você perde o conceito da agradabilidade. Você não se torna uma pessoa agradável, uma pessoa leve, uma pessoa que faz com que o convívio seja leve. Porque, gente, não tem como. Você vai ter que conviver com a sua sogra. Você vai ter que conviver com a tua sogra. A sua sogra, ela é uma pessoa que vai estar no meio do convívio. Seu filho, o filho dela não vai deixar de falar com ela, a filha dela não vai deixar de falar com ela. Então, o que vai adiantar? Você levantar uma briga, uma guerra contra a sua sogra. Isso vai fazer só com que haja cada vez mais resistência entre vocês. E o casamento vai sofrer por conta dessa situação. Não é, minha princesa? E o mais interessante da Nora ser agradável é que o que você entrega, você vai receber. Ai, Ed, você não sabe o tanto que a minha sogra é difícil. Você não, igual o Felipe falou, você não sabe o tanto que ela me pirraça. Lá até o 8º, se você ficar com a gente, eu vou te contar uma história incrível que aconteceu comigo e com a minha sogra. Então eu preciso que você fique até o final para você receber a última dica e você vai entender o que fazer e como fazer. Então, o ser agradável é você ter a consciência de que ela sempre vai estar perto. Ou seja, você consegue ser agradável com um estranho, você consegue ser agradável com uma pessoa que já te ofendeu, você consegue isso. Então, por que você não vai conseguir ser agradável com a pessoa que colocou o amor da sua vida no mundo? Então, quando você muda o seu mindset, fica mais fácil você mudar o seu comportamento em questão do outro. Entendeu? Exato. Pode ir para o segundo, Lipe? Vamos lá, segundo ponto. Não retrucar a sua sogra. Tá, mas ela tem atitudes que me supita a cabeça. Entenda. Ela tem atitudes assim porque ela tem ciúmes, porque ela tá no síndrome do ninho vazio, porque ela tá perdendo um filho, porque ela tá perdendo um marido que ela colocou no lugar. Então, quando ela supostamente vem falando algo que vai te machucar, quem é que tem que te defender? Seu marido. O seu marido. Entenda, nos parentes seus, você, esposa, nos seus parentes, se os seus parentes, se a sua mãe, se o seu pai, eles começam a atacar o seu marido, é o seu papel, esposa, defender o seu marido. É o seu papel. Marido, homem, se a tua mãe, tuas irmãs, teu pai, seus parentes atacam a sua esposa, deixa eu te falar, seja um leão. Seja um muro de proteção
contra os ataques à sua esposa. É o seu papel defender a sua esposa. Não tem jeito. Então, assim, você, por exemplo, aqui até eu quero contar esse relato, eu vou contar aqui, que eu acho que ele aqui ele encaixa muito bem. Quando eu me casei com essa princesa linda que vocês estão vendo aqui embaixo, essa mulher maravilhosa, e por acaso, meu amor, você tá muito linda, tá? Muito linda. Obrigada. Então, assim, quando nós nos casamos, eu vim de uma relação de extrema superproteção da minha mãe. Eu era extremamente superprotegido. A minha mãe foi uma dessas mulheres que me criou para ela. Minha mãe teve dificuldade em me soltar para o mundo. Sinal disso, eu demorei muito tempo para virar homem. Eu demorei muito tempo. E agora, por ser homem, eu consigo ensinar os homens a saírem dessa postura e encaminharem para uma vida e para uma masculinidade mais saudável. Então, assim, eu demorei muito tempo para me virar homem. Por quê? Porque minha mãe me segurava demais. E quando eu me casei com essa princesa linda, o que acontecia? Às vezes, eu colocava uma camisa social ali, e às vezes ela tava assim, um pouco amarrotadinha na gola, um pouco amarrotadinha aqui. Ainda mais que eu sou grandão, então às vezes eu cruzo o braço, enfim, eu amarroto a camisa. Minha mãe, quando ela me via, olha o que ela falava, presta atenção nisso aqui. Minha mãe, ela me via, pegava na minha camisa, falava assim, ó, quase chorando, gente. Porque minha mãe, ela tem um pouquinho de drama, assim, quase chorando. Ela falava assim, um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Ela falava assim, ô meu filho, quando você tava morando com a mamãe, você não andava amarrotado desse tanto. Desse jeito, juro pra vocês. Na frente dela, gente. Na frente dela. Só que ela, minha princesa muito sábia, nem falava nada, nem deixava. Na verdade, poucas foram as vezes. Eu acho que minha princesa falou disso pra mim, nem falou no sentido de reclamar. Só comentava. Então, assim, isso nunca foi um problema. Só que isso foi me incomodando. Por quê? Porque eu fui percebendo que a minha mãe ainda estava me vendo como uma pessoa, um filhinho de mamãe. Isso estava atrapalhando a forma com que ela me via. Então, o que eu fiz? Sim, meu amor. Depois eu falo, porque a questão não é eu reclamar sobre ela, porque ela não vai mudar, Isso. né? Então eu passava para ele e explicava o comportamento dela e como ele deveria agir com ela. Então não ia adiantar eu bater de frente com ela, porque ela estava vivendo a situação que eu acabei de comentar aí, que é a síndrome do ninho vazio, é o posicionamento trocado. Então você tem que observar, Nora, o contexto que a sogra está vivendo no momento. Aí você entrega para o marido e ele resolve. O problema é que vocês querem mudar a sogra de vocês, gente. Vocês querem mudar o outro, não é assim que funciona. E aí, num belo dia, eu tive que fazer uma ligação que doeu mais em mim do que na minha mãe. Eu tive que fazer uma ligação pra minha mãe e falar o seguinte. Eu tive que virar pra ela e falar assim, mãe, tudo bem? Como é que a senhora tá? Bem, seu Jorge? Como é que tá meu velhinho? Tá bom? Ok. Então, mãe, eu preciso te falar um negócio. A partir de hoje, a senhora tá proibida de falar do modo com que minha princesa cuida de mim. Porque ela cuida de mim muito bem. Aliás, ela cuida de mim muito melhor do que a senhora cuidava. Ele falou desse jeito. Nessa hora, a ligação ficou muda. A ligação caiu, não sei o que aconteceu, deve ter dado um problema no sinal. E aí, ela ficou uns 2 meses sem falar comigo. 2 meses, ela ficou doida. Sem falar comigo. Felipe, você foi muito grosso com sua mãe. Deixa eu falar. Existe a diferença de grosseria e de franqueza, tá? Existe a diferença. Eu não fui grosso, eu não falei de modo ríspido, eu fui firme, eu fui franco. Eu falei o que precisava ser dito. O grande problema é que vocês, muitas das vezes, não têm coragem de enfrentar seu pai ou sua mãe em prol da sua esposa. Você, esposa, não tem coragem de enfrentar seu pai ou sua mãe, seus irmãos em prol do seu marido. E eu vou falar pra você, a prioridade é marido, é esposa. A prioridade é marido e esposa. Felipe, você poderia ter sido mais brando, tá? Mas deixa eu falar um negócio pra você. Quando você tem algo pra falar, o seu silêncio é uma mentira. Guarda isso. Se você tem algo pra falar, o silêncio se torna uma mentira. Quem não abre a boca pra falar a verdade compactua com a mentira. Sim, meu amor. Eu já vou para um outro lado, que é assim, você conhece a mãe que você tem. Então, a pessoa ela conhece como ela tem que falar e como ela tem que lidar. Ou seja, o Felipe já tinha falado várias vezes com ela e não estava adiantando. Que agora nós vamos cair para o terceiro tópico,
né? Como você lidar com a sua sogra, que é defina limites. Exato. Então, o Felipe, na verdade, ele definiu limites com ela. Teve uma vez que ela chegou lá na nossa casa e ela chegou com algumas coisas e ela levou para a cozinha. Gente, ela falou assim: eu vou arrumar as coisas na cozinha. Para ela isso era natural. E aí, nesse momento, eu tive que impor, né? Porque o Felipe tava lá fora e, uai, gente, é a minha casa, é a casa minha e do meu marido. Aí eu falei: não, quem guarda as coisas sou eu sou muito enjoada com isso, então eu vou fazer isso. A senhora vai ficar sentadinha, muito obrigada por ter trago as compras pra gente, ela comprou algumas coisas, mas a senhora vai ficar sentada, porque eu trato todo mundo da minha casa assim, eu gosto de servir. Aí ela serve na casa dela, ela serve fora, ela vai servir na nossa casa? Não. Gente, ela ficou griladaça. Ela levou essa conversa para outras pessoas, ela ficou muito chateada. E olha que eu falei com um coraçãozinho e arco-íris. Entendeu? Mas ela entendeu. Quando ela vem na nossa casa, ela aceita ser cuidada e servida. Porque, gente... Ou seja... Sim, pode falar, meu amor. Ou seja, você definir limites é você ter um acordo entre você e seu esposo. Não é colocar ela no meio. A sogra ela não tem que definir nada para você mais. Entendeu? É você e o seu esposo que manda na casa, que comanda o casamento. Entende? Então, assim... Pessoal. As regras de uma casa, elas são do marido e da esposa. Do marido e da esposa. Muitos de vocês não sabem definir os limites, não sabem pôr limites e ficam pedindo opinião pra mamãe e pro papai, gente. Pelo amor de Deus, você homem, que você meu amigo, se você liga pra tua mãe pra ficar pedindo opinião do que fazer na tua vida, meu amigo, vá crescer, meu irmão. Vá crescer, toma conta da tua vida. Direciona os teus resultados da tua vida. Agora imagina, tudo que você for fazer com a sua esposa, não, peraí que eu tenho que ver o que minha mãe acha. Meu amigo, a vida ela é sua. Corte esse cordão umbilical, aprenda a colocar limites. E aqui eu vou estender. Não é limite só com relação à sua mãe, amigo. Não é limite só com relação ao seu pai. É limite com relação a todas as pessoas. Cara, será que seu amigo tem poder para colocar a opinião dele em cima do seu casamento? A ponto de estragar o teu casamento? Não, não tem como. Você precisa pôr limites. E com sogra não é diferente, gente. Só que lembra da regra 2? É você, filho, que impõe limites à sua mãe. É você, filha, que impõe limites à sua mãe. Não queira criar uma contenda entre você e sua sogra. Não queira criar essa contenda. Tá claro pra você? Até então tá claro, pessoal, pra vocês que estão ouvindo aqui, ó. Comenta aqui pra mim. Fala, tô entendendo. Comenta aqui pra eu entender se você tá conseguindo entender o que a gente tem falado e tem transmitido pra vocês. Vamos pro quarto ponto. O quarto ponto. É eu que vou falar, mozinho? Pode falar. Estimule a relação com a sua sogra. Ed, como assim estimular a relação? Olha, eu espero que eu esteja falando aqui para pessoas inteligentes. Ou seja, chame ela para sair, só vocês duas. Você não precisa ficar o dia todo com ela. Vai num café, escuta o que ela tem a dizer. E tem pessoas aqui que já têm esse convívio legal com a sogra, só que ela, infelizmente, quando você se casou, ela mudou. Mudou o jeito de ser com você. Mas por aqueles contextos que a gente falou para vocês. Né, pela troca de posicionamento, a síndrome do ninho vazio, né, por disputa. Então, se você já tem um convívio legal, convide ela para sair, entendeu? Fale com ela no celular. Você não precisa pedir autorização para o seu marido para falar com a sua sogra no celular, pelo WhatsApp. Peça opinião para ela de algo. Um exemplo, às vezes eu até sei fazer, mas às vezes eu ligo para minha sogra para pedir opinião para ela, coisas de comida, porque ela sabe muito mais do que eu. Então, essas pequenas coisas que você pergunta para sua sogra pedindo opinião não é sobre o seu casamento, tá? É sobre coisas naturais, aleatórias da vida. Ou seja, sogra, e aí, eu vou cozinhar um feijão. Você acha que eu cozinho quanto tempo? Eu vou fazer um bolo aqui, um bolo gelado. Você pode me mandar a receita? Como é que você faz? Algo que ela faz de gostoso, você pode perguntar. Algo que ela vai ter prazer em te ensinar, né? Isso.
Isso. Pergunte para ela sobre moda. Pergunte para ela como vai a vida dela. Dê mimos para ela, sabe? A minha sogra mesmo, ela tem muitas coisas, então ela não é muito de presente, né? Mas a linguagem de amor dela, que é muito importante vocês saber, é Serviço. atos de serviço. Entendeu? Então, se a gente faz algo por ela, ela se sente amada. Então, não vai adiantar ficar dando presentinho para ela. Pode falar. Tem um ponto, deixa eu falar pra você. Seja inteligente, meu anjo. Seja inteligente, meu lindão e minha lindona que tá ouvindo isso aqui. Pelo amor de Deus. Seja inteligente no sentido de você sabe aquela frase que fala assim, ó, ninguém muda ninguém. Você já ouviu essa frase? Então, essa frase é uma baita de uma mentira. Sabe por quê? Porque nós conseguimos mudar o outro através do nosso procedimento. Eu sou um homem totalmente transformado e renovado por conta das ações dessa princesa. Ela me mudou. Mas foi ela forçando a minha mudança? Não, foi ela mudando ela mesma. Foi ela me tratando de modo diferente, foi ela edificando o nosso lar. Eu vou falar pra vocês um negócio. Você consegue, sim, fazer com que a sua sogra, sua cunhada, que uma pessoa mandou que eu não tenho sogra, mas eu tenho uma cunhada, né? Pode ser que haja uma dificuldade, pode ser, minha cunhada não gosta de mim, minha sogra não gosta de mim, mas deixa eu te falar, aquilo que você planta para o mundo, você colhe. Gente, a lei da semeadura é muito importante. A lei da semeadura é uma lei que não falha. Se eu planto bem, eu colho bem. Se eu planto mal, eu colho mal. Se eu planto boas relações, eu vou colher boas relações. Felipe, mas minha sogra me odeia. Então seja você o primeiro a amar, pelo amor de Deus. Uma coisa muito importante é essa fala da colheita. Às vezes a gente quer colher rápido. Gente, agora vamos lá para o racional. Você vai e planta uma árvore. Gente, é do dia para a noite que essa árvore vai crescer e dar fruto? Nunca! Então não fique pensando assim, ai, Ed, eu tô plantando e não tô colhendo. É claro, ela ainda vai crescer, ela vai criar raiz, ela vai ter tronco, ela vai ter galhos, ela vai ter folhinhas. Depois ela vai vir os frutos. E isso é com o tempo. Só que a gente é imediatistas e não temos paciência. Onde está o fruto do Espírito? O que vocês têm pedido? Será que vocês pedem certo? Depois eu vou falar sobre isso rapidinho. Então, o que o Felipe falou sobre o quarto, né? Sobre estimular a relação. Você pode fazer isso com cunhada, com sogra, com sogro, com enteado. Você pode fazer isso, tá? E uma coisa muito legal que quando eu e o Felipe nós nos casamos, eu já tinha uma filha, né? E a minha filha já era... Quando ele conheceu, ela estava novinha, mas ela tinha ausência paterna. Então, ela tinha muita dificuldade de ser cuidada. E o Felipe começou a ter comportamentos com ela para que ela começasse a ceder e aceitar ser cuidada. Gente, foi magnífico. Hoje, ela é, excelente, ela aceita até demais ser cuidada. Chega, ficou folgada. Hoje ela aceitou ser uma princesa. Então, o que você estimula é o que você vai conseguir. Se você estimular raiva, você vai colher raiva. Então, não tem outra coisa. Vamos por 5, Felipe. 5 tópicos como você lidar com a sua sogra. Seja tolerante. Seja tolerante, tenha paciência. Deixa eu falar, tem um pedaço na Bíblia que fala assim, ó, tolerai-vos em amor. Seja tolerante. A sua sogra, gente, nem o seu marido, nem o seu filho consegue se encaixar do jeito que você quer. Você já percebeu isso? Seu filho não é do jeito que você quer. Sua mãe não é do jeito que você quer. Seu marido não é do jeito que você quer. Sua esposa não é do jeito que você quer. Por que você acha que sua sogra seria do jeito que você deseja? Não vai ser, meu anjo, não vai ser. Ela vai vir diferente. Ela vai vir de modo, às vezes, que vai trazer uma ofensa sobre você. De modo, às vezes a sua sogra vai ter coisas que você vai olhar e vai falar assim, ó, meu Deus do céu, como que consegue ser desse jeito? Só que é uma pessoa que veio de uma criação diferente da sua, de um modelo de vida diferente do seu, de um contexto histórico diferente do seu, então não há possibilidade dela ser uma pessoa igual a você. Portanto, como diferente, nós precisamos ser tolerantes. Eu usava uma técnica muito legal com a minha sogra. Eu usava a técnica da egípcia.
que é a técnica da Egito? Eu era indiferente, entendeu? Tipo assim, ela falava algo que me afetava, eu ali tava e ali eu ficava, entendeu? E cuidado, porque se tá te afetando muito o que ela fala, ou o que a sua cunhada fala, é algo que você tem que analisar aqui dentro. Pode ser algo sobre você e não sobre a sua sogra. Eu atendi uma paciente que o reflexo da sogra dela era o reflexo do pai, que era dela. Então ela lembrava do pai quando ela via a sogra e ela tinha comportamentos que rejeitava a sogra o tempo inteiro. Ou às vezes você está casado muito tempo e a sogra parece, aliás, o seu marido parece muito com a sogra. Então, se você tem um convívio que não é saudável com o seu marido, quando você vê a sua sogra, você vai ter o quê? Raiva. Você vai querer estar longe dela, porque ela vai refletir o seu marido. Entendeu? Então, a gente precisa ser inteligente com isso. Por isso que seja tolerante, seja inteligente. Olhe para dentro de você primeiro. Beleza? Outro ponto, sexto ponto, você tem que ter Sexto. cuidado. Sexto, você tem que ter cuidado com o que você fala. Tenha Muito. cuidado com as suas palavras. Tá? Por quê, Felipe? A Bíblia fala assim que a boca fala do que está cheio o coração. E a Bíblia fala mais que daquilo que você fala, você vai prestar conta de tudo aquilo que você fala. Então, entenda algo. A sua boca, ela pode ser objeto de vida ou de morte. A sua boca, ela consegue trazer transformação ou consegue trazer destruição. Ela consegue trazer edificação ou destruição, não tem jeito. Então, assim, cuidado. Eu tô ouvindo a Izzy respirar na porta daqui no seu negócio aí. A sua boca, ela tem que ser uma boca para abençoar. Sua boca tem que ser uma boca para fazer com que o seu relacionamento com a sua sogra ou com os parentes do seu marido como um todo seja bom. Agora, muitas das vezes, você já percebeu que você só abre a boca para falar mal da sua sogra? Só abre a boca para maldizer sua sogra? Aquela véia demoniada, você não abre a boca para abençoar. Deixa eu contar um negócio para vocês. Houve uma época em que eu estava tendo muito conflitos com minha mãe. Muito conflitos. Não era nem questão da minha mãe com a minha esposa, era conflitos meus. E aí eu comecei a falar para minha princesa, eu não sei o que eu faço. E minha princesa falou assim, ó, ora pela sua mãe. Não! Isso aí é lá no final. É o 8º. Pois é. Mas só um adendo. Não vou contar não, só um adendo. Aquilo que você fala, você traz à existência. Isso. Aquilo que você fala, você traz à existência. Se você fala que a tua sogra, ela é ruim, ela é mal, ela é uma megera, ela é uma jararaca, ela é isso, ela é aquilo, ela vai se tornar cada vez mais, porque aquilo que você fala acontece. Vocês têm que entender isso. Sua boca tem poder. Suas palavras mandam pro teu cérebro informações. Essas informações, elas vão criando raízes. E aí eu te pergunto, o que você tem falado? Bênção ou maldição? Bora para o 7º. 7º tópico, como lidar com a sua sogra. Fuja de situações delicadas. Ai, Ed, como é isso? Às vezes, ela vai te pedir opinião e essa opinião é para te comprometer com seu marido ou com seus filhos. Então, fuja dessas situações. Se você percebe que ela está sendo intencional, então, dibra ela, entendeu? Saiba responder, aí você vai pro 6º, use as palavras corretas. Teve um momento no nosso casamento que a minha sogra conversava comigo, né? Eu passava algumas coisas para ela e ela conversava com o Felipe e ela passava algumas coisas com o Felipe que dava conflito nós dois. E aí a gente entrou no consenso, a gente foi ver as mensagens, peraí, isso tá errado. Entendeu? Ela tá criando conflito entre nós dois. Então foi aí que eu parei de passar situações, desafios que eu estava vivendo no casamento para ela. Entende? E o Felipe também.
Então foi um alerta que o Senhor nos deu naquele momento. Então, cuidado com as situações no qual ela te coloca, porque pode te comprometer. No âmbito do direito, Belinda, abre a porta para essa cachorra. No âmbito do direito, existe um ponto. Você não é obrigado a produzir provas contra você mesmo, tá? Você não é obrigado a produzir provas contra você mesmo. Ou seja, às vezes a sua sogra vai falar alguma coisa para você ou algum parente do seu marido para talvez tentar produzir provas para ter um arsenal para te atacar. Seja inteligente. Não produza provas contra si mesmo. Tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que você fala. Porque às vezes você, na intenção de falar algo para poder, somente num desabafo, você acaba produzindo provas contra si mesmo. E acaba fazendo com que o seu relacionamento entre em crise por conta dessas coisas. Até um ponto que eu preciso que você entenda. Maridos e esposas. Não fale mal da sua esposa ou não fale mal do seu marido para sua mãe. Não fale. Não fale nunca. Sabe por quê? Por mais que a sua sogra goste de você, a sua sogra sempre vai escolher o filho dela. Ou a filha dele. A filha dela. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, olha só. Imagina que eu tenho problemas com minha princesa. Eu chego na minha mãe para falar mal da minha esposa. O que eu tô gerando na cabeça da minha mãe, pelo amor de Deus? Ódio. Ranço, raiva, ódio contra minha esposa. Felipe, mas como é que eu faço então? Deixa eu falar, você quer falar alguma coisa? Você quer desabafar? Você quer um conselho? Vai para sua sogra. Vai para sua sogra, não fala para sua mãe. Se eu quero, às vezes a minha esposa, se ela estiver fazendo alguma coisa que eu preciso de uma informação, eu, Felipe, é um caso particular meu, talvez eu teria liberdade de chegar na minha sogra, na mãe dela, e falar sobre ela, e perguntar sobre ela. Por quê? Porque a minha sogra e eu temos uma relação muito boa. Agora, mas eu vou chegar na minha mãe e vou falar isso, mas nunca, nunca, nunca. Se você tem uma relação fragilizada com a sua sogra, você nunca fala mal do seu marido para ela. Nunca. Vocês têm que ter inteligência, gente. Não fale mal do seu marido para os seus pais, para os seus sogros. Não fale. Isso vai abrindo brechas. Isso vai fazendo com que essas situações delicadas fiquem cada vez maior. Quando você percebe, você já está tão embaraçado no meio da manipulação dela, no meio de toda a situação, que você não consegue mais sair. E isso vai trazer problemas pro seu casamento. Eu convido você a não desabafar com as sogras, de forma alguma. Não, elas já fizeram a vida delas, elas têm que cuidar da vida delas. Na mesa de grandes conselheiros, há sabedoria. Ou seja, você precisa orar para você ter pessoas que saibam te aconselhar. Procure as pessoas corretas, pessoas que não vão te julgar, pessoas que não vão te apontar, pessoas que vão te escutar e escutar o seu cônjuge também. Sempre existe duas versões, tá? Não é só uma. Não adianta você aconselhar um cônjuge sem ouvir o outro. O outro também precisa ser ouvido, tá bom? Vamos para o último tópico, Lipe? Último tópico. 8º e último tópico. Cristo tem que ser o seu amor. Presta atenção, Nora. A sogra que foi amada na Bíblia, ela foi amada porque a nora amava o Deus que ela servia, que foi Naomi. Então, não adianta você fazer tudo isso que nós falamos e mais algumas coisas, se Cristo não for o seu amor. Eu sempre perguntava para o Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Aí sim a gente vai contar a história que o Felipe ia contar, um dos tópicos. Que ele não estava se dando bem com a mãe dele de forma alguma, ao ponto que a gente resolveu, não vamos lá mais, não tá dando. Aí a gente chegava com a energia alta, voltava com a energia muito baixa. E eu falei para ele, ore por ela. E ele falou, aí Lipe, se eu estiver errado, você me corrige. E ele falou exatamente assim, eu não vou orar porque ela não vai mudar. Ele usou essas palavras. Não vou orar porque ela não vai mudar.
Eu olhei pra ele e falei bem assim, ó. Eu olhei dentro do olho dele. Eu falei, me dá 3 meses. Em 3 meses, ela vai mudar. Gente, parece que é brincadeira. Eu até me emociono. Porque não tem nada mais importante na minha vida do que o Senhor. Do que esses 3 homens. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em 3 meses a minha sogra mudou. E a nossa relação hoje é como era no início, porque eu fui amiga dela, depois amiga do Felipe, depois que nós nos casamos. E aí depois que eu casei, aconteceu muitas desavenças com ela. E hoje ela, do nada, eu mando pra ela, eu te amo. E ela manda pra mim, eu amo você. Do nada ela me manda as coisas. Do nada. Teve uma vez que eu tava com muita vontade de comer um bolo de chocolate de cenoura. E aí eu falei, Bolo ai, vulcão, tadinho. sabe? Aquele bolo vulcão de cenoura com chocolate até a tampa, assim, que você corta o chocolate escorre, né? E aí eu falei, paizinho, eu queria tanto. Eu não queria fazer, não, gente. Eu não sou muito fã de cozinhar, não. Gente, é sério, eu falei isso pro pai. Pro pai, é o meu pai lá do céu, tá? Eu falei pra ele de manhã. À tarde, ela vai e me chama no WhatsApp. Nath, ela me chama de Nath, né? Nath, vem aqui buscar um bolo de cenoura com chocolate, eu fiz pra você. Gente, era o vulcão. É muita loucura. Talvez você fale assim, nossa, mas é algo tão simples. Não, o milagre ele tá no simples. Sabe qual é o simples? É você poder respirar sem aparelho, é você abrir os seus olhos e poder enxergar, entendeu? Sem você não ter uma visibilidade embaçada ou coisa parecida, é você poder falar sem a sua língua enrolar. É você poder andar e abraçar porque você tem braço, porque você tem pernas. Isso é milagre. E hoje é tão automático que a gente não agradece. Então, depois de 3 meses, gente, porque eu amo a Cristo, a minha sogra, ela teve resultados e ela entregou um resultado diferente para o Felipe, entendeu? Então, assim, ame ao Senhor. Naomi, ela foi amada porque ela tinha um Deus vivo, e aí a nora dela amava o mesmo Deus que ela, ou seja, elas estavam ligadas em espírito e em verdade. Então, não tem nada melhor do que você entregar uma pessoa para o Senhor e orar corretamente. Não é você orar com egoísmo, não é você pedir para você, é você pedir o fruto do Espírito para aquela pessoa. E o fruto do Espírito são 9, gente. É o caráter de Jesus. Então, se você ora corretamente, as coisas vão acontecer. E é sobre isso. Pessoal, às vezes você tá aqui falando assim, Felipe, o que eu preciso fazer? Qual que é o pontapé inicial? Eu quero te passar uma tarefa, na verdade. A palavra do Senhor, ela diz assim, ó. Ame a Deus de toda a sua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, com tudo aquilo que você tem. E o segundo mandamento é semelhante a este: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Felipe, eu não sei por onde começar. Sabe quando a gente... Sabe o melhor caminho? O caminho melhor é o caminho do amor. O melhor caminho sempre é o caminho do amor. Sempre, sempre, sempre. Como assim, Felipe? Deixa eu te fazer um convite. Você tem muito conflito com a sua sogra? Seja você o primeiro a dar um passo para resolver essa situação. Sabe? Eu costumo falar isso para os nossos mentoriados, as pessoas que a gente mentoria, sempre eu falo. Eu falo, olha, o mais inteligente é quem cede primeiro. O mais inteligente é quem vai ter que fazer primeiro, o mais inteligente é o que dá o braço a torcer primeiro, o mais inteligente é o que pede desculpa primeiro, o mais inteligente é o que fala, eu te amo primeiro. Felipe, como assim? Manda uma mensagem para sua sogra. É muito simples. Sogra, estou passando aqui só para dizer que eu te amo. Mesmo que ela não acredite, mesmo que ela não tenha nenhuma resposta, porque ela vai assustar, faça. E às vezes, e eu vou falar, isso não tem nada a ver com ela, tá? Isso tem a ver com você. Isso não tem nada a ver com sua sogra. Felipe, mas eu não amo ela. Deixa eu te falar. Amor não é sentimento, tá bom? Amor não é sentimento. Você não vai levantar num belo dia de manhã e falar, nossa, que maravilha, acordei na vontade de amar minha sogra. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Amor é decisão. Amor é quando eu olho para aquela pessoa. O Shakespeare falava que amor é quando eu tenho todos os motivos para desistir de alguém, mas não desisto. Isso é amor.
Amor é quando eu tomo a decisão diária de investir naquela pessoa afeto, investir naquela pessoa cuidado. E eu vou falar, a sua sogra deu para você o presente mais precioso da sua vida. Sua sogra deu para você o seu amor. A sua sogra deu para você a pessoa que você vai amar e que te ama pro resto da eternidade. Então deixa eu falar, sua sogra é um presente de Deus na sua vida. Sua sogra é um presente de Deus na sua vida. Então, você tem problema com ela? Tome essa atitude. Felipe, mas eu não sei como que ela vai reagir. Não interessa. Não. Sabe por quê? Porque todo mundo consegue se defender de uma afronta. Se eu virar pra você e falar assim, ó, você é um folgado, você consegue se defender. Você consegue se defender. Você consegue, não, mas eu sou um folgado por causa disso, ou o folgado é você. Você consegue se defender de algum modo. Mas ninguém consegue se defender de um elogio, de um afeto. Você talvez se defenderia se eu falasse, você é um folgado, mas você não tem como se defender se eu falar assim, ó, você é um amado. Não dá pra se defender. Se defenda disso. Eu tô falando pra você que tá me ouvindo aqui, ó, você é amado. Você é amada. Se defenda disso. Não tem jeito. Quando você toma a decisão de chegar até a tua sogra e falar, minha sogra, eu tô passando aqui só pra falar que eu amo você. Ela pode dar uma tela azul na cabeça dela lá, falar, o que tá acontecendo? Vai dar. Essa pessoa tá. Mãe, será que ela botou veneno na minha comida? Será que ela vai matar meu filho? O que tá acontecendo? Mas deixa eu falar pra você. O mais inteligente é quem toma a decisão de ceder primeiro. O mais inteligente é quem toma a decisão de fazer primeiro. O mais inteligente é quem vai tomar sempre a primeira decisão de ser ele a rasgar na carne para que a relação, para que o relacionamento, para que as coisas elas consigam ir para um outro nível. Eu tô falando para pessoas adultas aqui. Seja inteligente. Seja inteligente. Para que você consiga estabelecer uma relação boa com sua sogra. Sim, meu amor. Não, é para dar tchau. Ó, deixa eu falar para vocês um negócio. Para todos vocês que estiveram aqui conosco até agora, não deixe a situação continuar do jeito que tá. Não deixa. Você só tem uma vida e ela acaba muito rápido. A vida ela é um start, ela é um pulo. A Bíblia fala que a vida é um sopro. É muito rápido. É muito rápido. Então não deixa. Ó, a vida é hoje. A vida é hoje. Toma decisão hoje. Sabe, terminando essa live aqui, ó, você que tá no YouTube, pausa esse vídeo agora. Vai lá no WhatsApp, manda uma mensagem pra sua sogra. Se ela não tiver WhatsApp, liga pra ela. A sogra, tô ligando só pra falar que eu te amo. Viu? O que aconteceu com você? Você tá morrendo? Você tá doente? Não, tô não. Eu só ligando pra falar que eu te amo. Tá tudo certo. A vida é hoje, gente. Toma a decisão agora. Não deixe as coisas passarem. Sabe? O problema de vocês é que vocês ficam girando num ciclo de procrastinação e de deixar tudo pra depois. Então, pra você que tá aqui até agora, toma a sua decisão. Faça as coisas serem diferentes. Se você tá nessa live aqui assistindo, não deixe as coisas continuarem do jeito que estão, não. Sua vida pode ser incrivelmente melhor. Eu não sei como é que tá a sua vida hoje. Se ela tá ruim, se ela tá boa, se ela tá média, se ela tá ótima. Uma coisa eu te falo. Nada é tão bom que não possa melhorar. E se ela tá ruim, ela consegue ser melhor. Quando você planta amor, quando você começa com amor, a sua vida consegue ser melhor. Então toma a decisão a partir de hoje. E se você está aqui até agora, nos siga aqui, ó, no Famílias Inabaláveis, tá? No Instagram do @Famílias Inabaláveis, no meu Instagram pessoal, @LFelipeOliveira1, no Instagram dessa princesa linda, @Psico, tá? O Danilo Leão, que é um treinador de filhos, de pais para filhos incrível. Você consegue ter uma família inabalável contanto que você tome as suas decisões. Essa live vai ficar salva, ela vai lá pro YouTube, na verdade. Então, se você também quer rever essa live, vai lá no @Famílias Inabaláveis dentro do YouTube e acessa essa live ali dentro. Tem vários vídeos ali, nós falamos ali sobre casamento, filhos e prosperidade. E eu preciso que você tenha uma família inabalável. Porque, na verdade, família é a instituição mais importante que existe nessa terra. Se você toma a decisão de fazer a sua família uma família forte, a nossa sociedade se torna também igualmente forte. Tá claro, meus amores? Um beijo no coração de todos vocês, tá? Nos vemos na terça-feira com a live de consultoria gratuita.
Não é nem perguntas e respostas, não. É uma live de consultoria gratuita. Você tem algum problema, está passando por alguma dificuldade e precisa resolver essas situações, terça-feira, às 19h59. Terça-feira é um dia de resolver essa situação de uma vez por todas. Nós vamos estar ali, vamos estar nós dois, vamos estar o Danilo, vai estar o Danilo com a gente também, para resolver essa situação. Você, estamos aguardando você lá. Fechou? Um beijo no coração de todos vocês. Deus os abençoe e até terça-feira. Valeu!